Era um homem de 2 metros de altura. O seu rosto tinha um aspecto quase feminino e o corpo magro de jejuar e orar. Assim foi descrito um dos maiores avivalistas do século XVI. O seu nome? Jonathan Edwards. E essa é a história que nós vamos conhecer hoje. Vem comigo. Graças e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Quero te convidar para conhecer aqui junto comigo mais um grande avivalista que está registrado aqui no livro Heróis da Fé de Orlando Boyd. Então, se você está curtindo, se você está gostando, se você está aprendendo algo a mais com esses vídeos, já curte logo esse vídeo. Se você não me conhece, prazer, eu me chamo Ricardo, estou aqui nesse canal falando da palavra de Deus, da Bíblia, de homens de Deus, de grandes avivalistas, de bons livros. Então quero dar continuidade aqui nesse trabalho. Para isso, me conheça, fica até o final do vídeo. E se você gostar, curte, comenta, compartilha e se inscreva aqui no canal para que juntos nós possamos fazer a palavra do Senhor conhecida pelo maior número de pessoas possível. Amém? Vamos nessa. Eu quero começar citando aqui a apresentação de Jonathan Edwards que tem aqui no livro. Diz assim: há 2 séculos o mundo fala do famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, e dos ouvintes que se agarravam aos bancos pensando que iam cair no fogo eterno. Esse fato foi apenas um dos muitos que aconteceram nas reuniões em que o Espírito Santo desvendava os olhos dos presentes para contemplarem as glórias do céu e a realidade do castigo que está bem perto dos que se encontram afastados de Deus. Bom, a função de um pregador, de um ministro, é pregar a palavra de Deus. A função de um evangelista é pregar a palavra de Deus. A função de um crente é viver a palavra de Deus. E Jonathan Edwards fez isso com maestria. Esse foi um dos homens que provou para nós, e nós vamos ver na história dele, na biografia dele, que o intelecto não diminui a fé e a fé não descarta o intelecto. Então era um homem extremamente inteligente, com todas as coisas da vida, academicamente inteligente, preparado, formado, mas um homem que tinha uma fé que chamava a atenção de todo mundo, porque as suas pregações, as suas ministrações, elas desvendavam os olhos daqueles que precisavam alcançar, aceitar, que precisavam ver o que acontecia no mundo espiritual e entregar a sua vida para Jesus. Então nós vamos conhecer um pouco aqui, de uma forma rápida aqui, curta. Eu vou tentar fazer esse vídeo aqui bem prático para a gente conhecer um pouco da vida de Jonathan Edwards. E se você quiser comprar esse livro, o link vai estar na descrição do vídeo aqui, no primeiro comentário fixado. Você clica lá, vai comprar lá na Amazon este livro, tá bom? Então vamos lá conhecer a história de Jonathan Edwards. A sua infância. Jonathan Edwards nasceu em 1703. Os seus pais eram pastores de uma igreja. O seu pai pastoreou uma igreja por mais de 50 anos. Os seus pais tiveram 11 filhos. Dos 11 filhos, Jonathan Edwards era o único filho homem. Então seus pais estavam sempre em oração, buscando a Deus para que o seu único filho homem fosse um homem de Deus, um homem de exemplo, um homem que desse o exemplo, que vivesse uma vida de exemplo diante dos homens e diante de Deus. E isso de fato aconteceu. A história conta que durante um despertamento na igreja do seu próprio pai, Jonathan Edwards tinha entre 7 e 8 anos, ele começou a orar sozinho, ele começou a buscar a Deus sozinho e ele começou a chamar os seus amigos que tinha ali perto da sua idade, mais novos, um pouco mais velhos, para orarem junto com ele. Então, desde muito pequeno, Jonathan Edwards ele se entrega a uma vida de busca, de oração, de jejum e de conhecimento da palavra. Ele mesmo escreveu algo sobre esse tempo. Ele diz assim: a primeira experiência que me lembro de sentir no íntimo a delícia de Deus e das coisas divinas foi ao ler as palavras de 1 Timóteo 1,7. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Sentia a presença de Deus até arder o coração e abrasar a alma de tal maneira que não sei descrevê-la. Essa é uma citação de quando ele era ainda muito jovem. Ele não tinha nem 10 anos ainda e Jonathan Edwards já escrevia as coisas que ele passava, as experiências que ele tinha, as coisas que ele sentia e as revelações que Deus ia trazendo para ele ainda nessa época. Antes de completar os seus 13 anos de idade, os seus pais o colocaram para estudar na Universidade de Yale College. E lá ele leu o livro Os Ensaios do Entendimento Humano, onde o mesmo escreveu uma citação depois de ler esse livro. Ele diz assim:
Achei mais gozo nisso do que o mais ávido avarento em ajuntar grandes quantidades de ouro e prata de tesouros recém-adquiridos. Ou seja, ele achou mais graça, mais valioso ler algo que desse entendimento para ele do que o homem mais rico que existia naquela época, do que o homem mais avarento que tinha, do que aquele que gastou, que juntou mais ouro, mais dinheiro, mais moedas. O entendimento para ele era muito importante, o conhecimento para ele era algo muito importante desde muito cedo. Edwards, antes de completar 17 anos, diplomou-se no Yale College com as maiores honras. Sempre estudava com esmero, mas também conseguia tempo para meditar na Bíblia diariamente. Depois de diplomar-se, continuou seus estudos em Yale durante 2 anos e foi então separado para o ministério. Então, desde a sua infância, da sua adolescência, sua pré-adolescência, ele já entregou-se aos estudos acadêmicos e aos estudos bíblicos e à busca da oração. Então, aos 17 anos, ele se forma e logo em seguida ele é chamado para o ministério, para cuidar de um ministério. E com 20 anos ele escreveu isso aqui: dediquei-me solenemente a Deus e o fiz por escrito, entregando a mim mesmo e tudo que me pertencia ao Senhor, para não ser mais meu em qualquer sentido, para não me comportar como quem tivesse direitos de forma alguma, travando assim uma batalha com o mundo, a carne e Satanás, até o fim da vida. Casamento e ministério. Aos 24 anos, Jonathan Edwards se casa com Sarah. Ela, filha de pastores também, muito dedicada à oração, aos estudos, à busca por Deus, a busca pela palavra, pelo entendimento da palavra, combinou certinho com Edwards. Os dois então assumem a responsabilidade de gerar filhos físicos, biológicos e filhos espirituais. Junto com a sua esposa, Jonathan Edwards assume o ministério de responsabilidade com a palavra de Deus, com o ensino da sua palavra, e juntos eles exercem influência até os dias de hoje. Não muito diferente de seus pais, Jonathan e Sarah têm 11 filhos. Eles enchem a sua casa de filhos biológicos, mas enchem também a sua vida, o seu coração, de filhos espirituais. Jonathan acostumava ficar até 13 horas estudando a palavra de Deus, entregue em oração, jejum, estudo da palavra, mas ele tinha uma rotina também junto com a sua família. A sua esposa gastava parte do tempo dela também junto com ele em oração, mas após a última refeição que eles faziam no dia, ele dedicava todos os dias 1 hora para ficar junto com toda a família. Então ele tinha o seu momento de oração, tinha o seu momento de estudo, tinha o seu momento de adoração, mas tinha também o seu momento de ficar com a sua família, de se entregar à sua família. A sua esposa, ela resolve, mesmo com muito intelecto, mesmo formada, mesmo tendo muita influência no ramo acadêmico, ela decide se entregar a ajudar o seu marido no ministério e se torna uma doméstica exemplar, cuidando da sua casa, do seu esposo e dos seus 11 filhos, junto com Jonathan. O seu ministério foi de ensino, então ele trazia uma mensagem renovada para aquela época. E aqui o escritor diz assim: basta uma leitura superficial para descobrir que a doutrina a qual deu mais ênfase foi a do novo nascimento, apresentando-a como uma experiência certa e definida, em contraste com a ideia da Igreja Romana e várias denominações. O evento que marcou o começo do grande despertamento foi uma série de sermões feitas por Edwards sobre a doutrina da justificação pela fé, que fez os ouvintes sentirem a verdade das Escrituras. O foco dos seus sermões era de que toda boca ficará fechada no dia do juízo, e que não há coisa alguma que por um momento evite que o pecador caia no inferno, senão o bel prazer de Deus. Ou seja, aqui ele está ensinando que nós não temos poder nenhum de evitar a nossa perdição ou de alcançar a nossa salvação. O nosso poder é de obedecer a Deus. O que nós precisamos é ser obedientes à palavra de Deus. E Jonathan traz essa doutrina, ele reforça muito esse ensino durante o seu período de ministério, durante o seu período de vida. Morte e legado. Mas dizem que tudo que é bom dura pouco, né? E a vida de Edwards, ela foi encerrada aqui na Terra por causa de uma doença. A varíola alcança ali o lugar onde eles moravam
e um médico da universidade traz uma vacina de teste, uma vacina experimental para aplicar nos funcionários, nos professores ali, para fazer um teste daquela vacina. E um mês após tomar essa vacina experimental, Jonathan Edwards veio a falecer. Então, ele deixa aqui um legado de ensino, ele deixa um legado de vida, ele deixa um exemplo de vida, e alguns biógrafos dizem isso aqui dele. Ó. Assim diz um dos seus biógrafos: em todo o mundo onde se fala o inglês, era considerado o maior erudito desde os dias do apóstolo Paulo ou de Agostinho. Ou seja, um homem muito importante, muito influente, que nós precisamos conhecê-lo. Então esse vídeo não vai trazer os detalhes da vida dele. Esse livro também não. Então nós precisamos nos aprofundar e conhecer. Existem diversos livros, existem diversas biografias, diversas histórias que vão contar mais detalhadamente a história dele, dos seus filhos, a história dos seus filhos, as suas gerações que vieram após ele, a história da sua esposa, que também é muito importante, que é também muito influente, a sua história, o seu testemunho muito influente até os dias de hoje. E o Orlando Boyer termina fazendo aqui uma dedicação a Jonathan Edwards e ao seu legado. Ele escreve assim: para nós, a vida de Jonathan Edwards é uma das muitas provas de que Deus não quer que desprezemos as faculdades intelectuais que ele nos concede, mas que as desenvolvemos sob a direção do Espírito Santo e que as entreguemos desinteressadamente para o seu uso, ou seja, a prova de que o intelecto e a fé podem caminhar juntas, de que Deus não despreza a nossa inteligência, o nosso intelecto. Foi Ele que nos deu. Se você gostou dessa história, gostou de conhecer um pouco da história de Jonathan Edwards, comenta nesse vídeo, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo com mais pessoas, peço tua ajuda para juntos a gente fazer a palavra do Senhor conhecida pelo maior número de pessoas. E não se esqueça, se você quiser comprar esse livro, vai ter um link aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado aí, com um link que vai te levar direto para a Amazon. Você vai comprar o livro lá na Amazon, você vai estar me ajudando também. É um link, meu perfil de afiliado, que você vai poder estar comprando esse livro para alimentar a sua fé, a sua alma e o seu conhecimento com esses testemunhos incríveis. Amém? Deus te abençoe.